Olá, turma da leitura compartilhada, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro do Augusto Cury, O Mestre do Amor. Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Com o tema de hoje, apaixonado pela espécie humana. Se você compreender algo sobre o tema complexidade dos fenômenos que se encenam no palco da nossa mente e que constrói as ideias, descobrirá que não existem árabes ou judeus, americanos ou alemães, negros ou brancos. Somos todos uma única e apaixonante espécie. O mestre da vida, Jesus Cristo, era profundamente apaixonado pela espécie humana. Mateus 4:24. Dava uma atenção especial a cada pessoa indistintamente. Por onde transitava, seu objetivo era abrir os portais da mente de quem encontrava e aumentar sua compreensão sobre a vida. Não era uma tarefa fácil, pois as pessoas viviam engessadas dentro de si mesmas, tal como hoje muitas continuam travadas na arte de pensar. Temos a impressão de que algumas pessoas são imutáveis. Elas repetem os mesmos erros frequentemente, dão sempre as mesmas respostas para os mesmos problemas, não conseguem duvidar de suas verdades nem estar abertas para novas possibilidades de pensar. São vítimas e não autoras da própria história. Você procura ser autor da sua história ou é vítima dos seus problemas? Jesus desejava que o ser humano fosse autor da própria vida, capaz de exercer com consciência seu direito de decidir. Por isso, convidava as pessoas a segui-lo. Ao contrário dele, pressionamos nossos filhos, alunos, funcionários e clientes a seguir nossas ideias e preferências. O mestre do amor tinha muito para ensinar a cada pessoa, mas nunca as pressionava para que estivessem aos seus pés ouvindo-o. O amor e não o temor era o perfume que esse fascinante mestre exalava para atrair as criaturas e fazê-las verdadeiramente livres. Mateus 19:2. Tema: o espetáculo da vida. O mundo carece de pensadores. As sociedades precisam de pessoas que possuam ideias inovadoras, capazes de contribuir para enriquecer nossas inteligências e mudar as rotas de nossas vidas. Raramente um político, um intelectual ou um artista tem ideias novas e brilhantes. Não há emoção em suas palavras. É difícil encontrarmos homens e mulheres famosos que nos encantem com sua inteligência. Estamos tão atarefados em comprar, vender, possuir, fazer, que perdemos a sensibilidade para nos espantarmos com o espetáculo da vida e com os segredos que a cercam. Você já parou para pensar que a vida que pulsa em você é fonte insondável de enigmas? Já ouviu alguém fazer uma simples indagação filosófica como, aspas, que mistério é estar vivo e mergulhado no tempo e no espaço? Quem deixa de perguntar sobre os fenômenos da existência destrói sua capacidade de aprender. As crianças de hoje detêm mais informações do que um idoso do passado. Muitos adultos estão abarrotados de informações, mas dificilmente sabem organizá-las. Saber muito, mas pensar pouco, não leva a lugar nenhum. Muitos têm uma mente com centímetros de profundidade e quilômetros de extensão. Mas se você, como eu, está aborrecido com a carência de pensadores numa sociedade em que as escolas se multiplicam, por certo irá consolar-se com a leitura deste livro. Estudaremos um personagem real que não apenas surpreendia as pessoas, como as deixava assombradas com seus pensamentos. Mateus 7:28. Ao longo de mais de 20 anos, venho estudando o funcionamento da mente. Nesse período, produzi, como alguns sabem, uma nova teoria sobre a construção da inteligência, chamada de, aspas, inteligência multifocal. Escrevi mais de 3.000 páginas sobre o fantástico mundo das ideias e das emoções.
Pode parecer que escrevi muito, mas é pouquíssimo diante dos segredos que nos distinguem como seres pensantes. Sem querer me vangloriar, gostaria de relatar que pesquisei alguns fenômenos que os pensadores da psicologia, como Freud, Jung, Roger, Erika Fromm, Viktor Frankl, Piaget, não tiveram a oportunidade de estudar. São fenômenos relacionados aos papéis da memória, à construção das cadeias de pensamento e à formação da complexa consciência humana. Meus estudos me ajudaram a analisar, ainda que com limites, algumas áreas da mente insondável de Cristo. Como ele gerenciava seus pensamentos, protegia sua emoção, superava seus focos de tensão, abria as janelas da sua mente e dava respostas admiráveis em situações angustiantes. Estudar o funcionamento da mente humana e analisar a inteligência do mestre dos mestres ampliou meus horizontes para enxergar o espetáculo da vida. Você consegue enxergar o mundo deslumbrante da inteligência humana? Muitos não conseguem compreender que as pessoas ao seu redor são mais complexas do que os buracos negros no céu. Cada vez que você produz uma reação ansiosa, vivencia um momento de insegurança ou constrói um pequeno pensamento, provoca um fenômeno mais complexo do que a ação do sol. Mesmo as crianças com deficiência mental são tão complexas no funcionamento da mente quanto os intelectuais, pois possuem intactos os fenômenos que constroem as cadeias de pensamentos. A diferença está apenas na reserva de memória que alimenta esses fenômenos. Se houvesse possibilidade de se produzir uma memória auxiliar, elas seriam intelectualmente normais. Poucos conseguem perceber o privilégio de ser uma pessoa, pois não conseguem olhar para além da vitrine de seus problemas e dificuldades. Tema: Jesus, um excelente utilizador da arte da dúvida. Independentemente de Jesus ser o Filho de Deus, ele foi o mais humano dos homens. Foi um homem até a última gota de sangue, até a última batida de seu coração. Jesus amava ser um homem e lutava para que as pessoas percebessem o valor incondicional da vida. Para isso, procurava desobstruir a inteligência delas. Que ferramenta ele usava? Mateus 16:13. Muitos pensam que Jesus só discorria sobre a fé, mas ele utilizava uma das ferramentas mais capazes de abrir as janelas da mente humana: a arte da dúvida. Ao longo da minha trajetória como pesquisador, percebi que a arte da dúvida é uma ferramenta fundamental para expandir o leque do pensamento. A morte de um cientista ocorre quando ele deixa de duvidar do seu conhecimento. Duvidar das próprias convicções pode fortalecê-las se elas tiverem fundamento, ou pode abrir novas possibilidades do pensamento se elas forem frágeis e superficiais. Quem sabe utilizar a arte da dúvida vai ao encontro da sabedoria superior e por isso sempre considera o próprio conhecimento como uma pequena gota num oceano. Os jovens de hoje são frequentemente arrogantes e autoritários. O mundo tem de girar em torno das suas verdades e necessidades. Por estarem abarrotados de informações, acham que entendem de tudo. Raramente uma pessoa mais velha consegue mudar as rotas do que pensam e sentem. Por quê? Porque não aprenderam a duvidar de si mesmos, a questionar as próprias opiniões, nem a se colocar no lugar dos outros. Onde estão as pessoas autoritárias e arrogantes? Em todos os ambientes, até nos que deveriam ser menos suspeitos, como as universidades e as instituições religiosas. De certa forma, o autoritarismo se encontra no inconsciente de todos nós. Há pouco tempo atendi um excelente advogado. Ele chorava muito porque estava deprimido e ansioso. Aparentemente era humilde e simples, mas por trás de sua humildade havia uma pessoa autossuficiente e quase impenetrável.
Ele manipulava seus psiquiatras, dirigia seu tratamento, ficava prevendo efeitos colaterais dos medicamentos que tomava. Consequentemente, sua melhora era flutuante, avançava e regredia, pois ele não aprendera a gerenciar seus pensamentos nem a ser o autor da própria história. Felizmente, agora começa a tomar consciência de suas reações autoritárias e a reescrever os principais capítulos de sua vida. Uma das principais características de uma pessoa autoritária é impor e não expor o que pensa. Quais são algumas das características principais de uma pessoa autoritária? Dificuldade de reconhecer erros e de aceitar críticas, defesa radical e prolixa das próprias ideias, dificuldade de se colocar no lugar dos outros. Cuidado! Se você reconhece que tem algumas dessas características, empenhe-se em mudar. Elas não são saudáveis e conspiram contra a tranquilidade e o prazer de viver. Procure relaxar e ser flexível. Jesus foi a pessoa mais flexível e aberta que analisei. Seus opositores o ofenderam das formas mais cruéis, e ele não revidou. Era uma pessoa de convicções sólidas, mas nunca impunha o que pensava. Sabia respeitar os outros, não pedia conta de seus erros, nem os expunham publicamente. Algumas pessoas, com sua sensibilidade, conseguiram fazer mudá-lo de ideia e ele se alegrou com elas e até as elogiou, como no caso da mulher Ciro-Fenícia. Marcos 7, 27 e 28. Foi um excelente mestre no uso da arte da dúvida. Como a usava? Através de perguntar e das suas instigantes parábolas, Mateus 13, 10. Mas a dúvida não atenta contra a fé? Primeiro, Jesus usava a arte da dúvida para remover os preconceitos. Depois falava sobre a fé. Inteligente como era, discorria sobre uma fé inteligente. Todas as nossas crenças nos controlam. Usando a ferramenta da dúvida, o mestre libertava as pessoas da ditadura do preconceito para depois falar do seu plano transcendental. Assim é, boa reflexão, gratidão, boa noite.